Olá, pessoal. Então, no vídeo de hoje, nós discutiremos possibilidades para solucionar a atividade 10 do módulo 1 de estruturas de sequência. Então, essa atividade, ela propõe a seguinte situação-problema: faça um programa para calcular a contribuição ao INSS, o IR, que seria o Imposto de Renda, e a associação de funcionários, que ele chama ali de AS, a partir do salário bruto que é dado de entrada. Então, como entrada ali, a gente vai receber o salário bruto, então vai ser um valor real, e ele pede para a gente fazer o cálculo do INSS, do IR e do valor da associação dos funcionários, que e ao final imprimir o salário bruto, as contribuições e o salário líquido, ou seja, todos os descontos aqui que são aplicados ao salário dele e, no final, o salário líquido. Ele fala, sabendo que o INSS ele é um desconto de 10% do salário bruto. Já o imposto de renda é 25% do salário bruto e esse valor AS é 5%, é 0,5% do salário bruto, certo? Então é menos de 1%, né? 0,5%. E aí ele traz alguns exemplos aqui. Se o salário fosse R$ 1.000, então eu teria ali salário bruto R$ 1.000. Ele está utilizando ali um padrão de duas casas decimais para exibir. Aí ele vem, exibe descontos, e aí ele deu uma indentaçãozinha aqui, ó, e exibiu ali o INSS, R$ 100 de INSS, nesse caso desconto, porque foi 10%, então 10% de 100 de 1.000 é 100. O imposto de renda aqui foi 25%, então R$ 250. E o AS, que é o valor pago da associação, foi de 0,5%, então foi R$ 5. E aí, no final, o salário líquido dele foi R$ 645, descontando todos os valores. Ele dá um outro exemplo aqui: se o salário fosse R$ 1.860,27, o bruto seria isso, o desconto seria 186,03 de INSS, imposto de renda 465,07, o AS seria 9,30 e o salário ficaria 1.199,87. Então vamos agora implementar isso. Antes de. Na verdade, vamos começar primeiro pegando os nossos dados, né? Então eu vou pegar aqui o salário, que seria o salário bruto, que eu vou chamar só de salário aqui mesmo. E aí a gente vai ter um valor de INSS, um valor de IR, um valor da associação, e a gente depois vai ter o salário líquido. Vou chamar só de líquido. Líquido. Então, eu tenho, vou chamar de bruto, eu tenho salário bruto e tenho o salário líquido. Ok. Então, a primeira coisa, pegar os dados de entrada. Nesse caso, a gente só tem um dado de entrada, que é o nosso salário bruto. Então, peguei ali o salário bruto. Ok, tenho o salário bruto. O que que eu preciso? Eu preciso saber quanto é que eu vou gastar, né, a partir do salário bruto, quanto eu vou pagar de INSS, imposto de renda e de associação aí a partir desse salário. Eu sei que o INSS, por exemplo, é 10%, mas como é que eu calculo esses 10%? E aí um macete simples para a gente calcular uma, um, uma porcentagem é, se eu tenho um valor X que eu quero aplicar uma porcentagem, nesse caso aqui eu quero aplicar 10%. O que que eu poderia fazer? Qual é a fórmula simples que a gente tem para aplicar esses 10%? Eu poderia dividir esse valor da porcentagem por 100. Então, nesse caso, 10% dividido por 100, corta aqui um zero e fico com 1 dividido por 10, eu fico com 0,1, certo? Então, se eu pego esse valor e multiplico pelo valor x, eu já obtenho o valor daquela porcentagem. Então, nesse caso, se eu faço INSS é igual a salário bruto vezes 0,1, no caso 0,1, eu já vou ter os 10%, certo? Nesse caso, o próximo,
o imposto de renda ele vai ser 25%. Então, se eu pego 25 e divido por 100, o resultado disso aqui vai ser 0,25. Então, nesse caso aqui, se eu coloco IR, vai ser o meu salário bruto vezes 0,25. E agora a gente tem o AS, que é o valor da associação, que vai ser salário bruto vezes quanto? Agora o salário da associação ele já é 0,5%. Então eu vou fazer, se eu fizer 0,5 dividido por 100, isso vai me dar o quê? Vai me dar 0,005, né? Então 0,005 multiplicado pelo salário bruto. Isso vai me dar o 0,5% diante do salário bruto. E aí, agora que eu tenho todos esses descontos, o meu salário líquido vai ser o quê? O salário líquido vai ser igual o salário bruto menos cada um desses valores. Então, menos INSS, menos o imposto de renda e menos o AS, certo? E a gente vai fazer então a exibição. Nesse caso, ele pede para exibir primeiro salário bruto. Então, salário bruto com duas casas de decimais, né? Então, salário bruto. Depois, aí eu vou dar logo um barra N aqui, né, para não ficar tudo na mesma linha. Ele vem aqui com a exibição de uma frase, né, na verdade da palavra descontos com dois pontos. E aí eu vou dar um barra N. Então, nesse printf eu só vou exibir isso. Poderia fazer uma exibição aqui, continuando aqui, né? Dando barra N e continuando no printf, mas eu prefiro fazer assim para ficar mais claro o que a gente está exibindo, o que a gente está fazendo. Então, nesse caso, agora ele dá uma indentação. Eu vou dar aqui dois espaços e vou exibir aqui a questão do INSS. Eu não sei, pessoal, se esse traço vai funcionar. A gente já viu em outro programa, né, em uma outra videoaula, que esse traço estava sendo confundido com um caractere especial na hora de exibir, mas vamos testar aqui, qualquer coisa a gente altera esse traço. Então, %F, ponto 2, né, ele continua como duas casas decimais, vírgula, INSS. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o IR e para o AS. Só que aqui exibindo o valor IR e o valor AS. E por fim, ele pede para exibir o salário líquido. Então, como é no mesmo padrão aqui do bruto, vou já colocar aqui salário líquido. Vou tirar o último barra N, porque não tem necessidade, já não vai ter mais nada embaixo. E aí a gente vai exibir aqui o salário líquido que foi calculado. Então, teoricamente, nosso programa está completo, né? Então, vamos testar. Desculpa, pessoal. O que acontece? Se o valor for R$ 1.000, aqui os traços ficaram ok. Então, vamos lá. Se o valor foi R$ 1.000, eu tenho, então, de salário bruto R$ 1.000. Os descontos aqui ficou R$ 100 do INSS. O imposto de renda foi R$ 250, foi R$ 5 de AS e o salário líquido foi exatamente os R$ 645. Vamos testar agora para a segunda situação, o segundo exemplo. Então, o salário sendo 1.860,27. Então, o salário bruto foi 1.860,27. O desconto aqui, 186,03 para INSS, 465,07 para IR e o AS sendo R$ 9,15, dando um total de R$ 1.199,87. Então, a gente consegue ver que nosso programa ele está, de fato, conseguindo produzir os resultados conforme os exemplos
e atendendo perfeitamente ao problema proposto. Então, essa seria uma possibilidade de solução. Lembrando, eu poderia já estar começar já exibindo aqui, né, o salário bruto, a palavra descontos e a cada cálculo eu poderia já exibir os valores. Eu geralmente, pessoal, já gosto de ir separando as coisas, né? Separando entrada de dados, de processamento e de saída de dados, porque na computação, de forma geral, a gente vai trabalhar sempre usando esses módulos, porque os problemas tendem a crescer, a ficar mais robustos, mais complexos, e a gente vai ir modularizando para resolver esses problemas, certo? Então, a gente vai utilizar essas classificações de fazer a entrada de dados, fazer o processamento e gerar os resultados aqui, a exibição de acordo com a necessidade. Então é isso e até a próximo vídeo.